Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiana. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre lideranças religiosas. E hoje nós vamos falar de lideranças religiosas dentro do budismo e de duas religiões africanas. Vamos falar dessa liderança dentro do candomblé e dentro da umbanda. Como funciona essa liderança? Quem são essas pessoas? Qual é a função dessas pessoas dentro das religiões? Aqui na capa nós temos uma mãe de santo e um pai de santo, uma representação. E aqui eu trouxe uma representação de um monge budista, tá? Então vamos lá. O líder religioso no budismo. Siddhartha Gautama, o Buda, sempre esteve acompanhado de monges durante toda sua jornada pelo norte da Índia. Siddhartha Gautama era o Buda mais conhecido, tá, pessoal? Eu vou contar uma breve história sobre Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um príncipe riquíssimo, muito rico. E quando ele nasceu, o pai dele decidiu que Siddhartha não iria ver nenhum tipo de mazela humana, nada. Ele não ia ver nada de ruim na vida dele, durante a vida dele inteira. E o que acontecia? O rei, ele mandou cercar o castelo e não deixava nada de ruim passar. Então, Siddhartha, ele cresceu sem ver o sofrimento humano. Ele não via ninguém doente, ele não via ninguém pedindo esmola, ele não via ninguém sofrendo. Então, a vida dele era como se fosse num paraíso, numa terra encantada. Até que um dia, ele sempre sentiu curiosidade de sair de dentro do castelo. Um dia ele conseguiu fugir. E ao sair, Siddhartha se deparou com um mundo muito diferente daquele que ele vivia dentro do castelo. Um mundo onde as pessoas sofriam, onde as pessoas passavam sede, fome, frio, passavam todo tipo de necessidade. E Siddhartha ficou muito tocado com aquela situação. E aí ele resolveu fugir de uma vez do castelo, não mais voltar. Foi quando ele se transformou no Buda. Siddhartha, ele ficou muito tempo vagando pelo reino, passando necessidade. E aí ele começou a aprender coisas sobre a vida e começou a meditar. E foi quando Siddhartha Gautama um dia estava meditando e ele estava embaixo de uma árvore e ele nesse dia alcançou a iluminação. Alcançar a iluminação é o objetivo de todo budista. E o que é alcançar a iluminação? Alcançar a iluminação é quando a pessoa está na sua meditação e ela consegue a paz plena, certo? Ela consegue a paz total, o equilíbrio total das suas sensações. Então, o Buda, ele alcançou a iluminação e se transformou na figura mais importante do budismo, certo? Na figura mais importante. Lembrando também que ele deixou vários conhecimentos a serem seguidos pelos monges e monjas budistas. Então, os monges e monjas são líderes espirituais do budismo. Eles abandonam todos os bens materiais, da mesma forma que Buda fez. A única coisa que tem, muitas vezes, é a roupa que eles estão vestindo, certo? Os principais compromissos de um monge e de uma monja budista é meditar e espalhar a mensagem de Buda nos textos sagrados, que é a Tripitaka, como nós já, em alguns momentos, já falamos sobre isso. A cabeça raspada é um dos símbolos dos monges budistas, certo? Da linha do budismo Zen tibetano, que existem vários tipos de budismo, mas o mais conhecido é essa Zen tibetano, na Índia. Eles raspam o cabelo para representar um tipo de desapego, né? Um tipo de desapego às coisas do mundo. O cabelo representava a casta a que uma pessoa pertencia, ou seja, sua hierarquia na sociedade. O que é que eles fazem? Eles raspam a cabeça, que é para demonstrar que eles não participam de nenhuma casta e que eles não são nem melhores nem piores que ninguém. Demonstrar esse desapego e a busca por igualdade, certo? As vestes são sempre laranja, mais comuns nos monges da Tailândia, mas pode variar de acordo com a linha do budismo.
No budismo tibetano, existe algumas hierarquias, tá? A primeira hierarquia é ser o lama, que significa ser um guru, ou seja, aquela pessoa que já caminhou bastante dentro da filosofia budista e que já tem bastante conhecimento. E também nós vamos ter o Dalai Lama, que é um estado de espírito, tá bom? Dalai Lama não é... Existe aquele Dalai Lama que todos nós vimos na TV, se você escrever aí no Google Dalai Lama, você vai logo ver a imagem do Dalai Lama mais recente, do mais famoso. Mas Dalai Lama é um título. É como ser um padre ou como ser um bispo, tá? O Dalai Lama significa um professor cuja sabedoria é profunda como o oceano. Então, é uma pessoa que sabe muito sobre as coisas da vida. Bom, agora eu vou falar mais uns detalhes sobre o budismo. Muita gente considera o budismo uma religião, muita gente não considera o budismo religião. Por quê? O budismo tem muitos seguidores e o budismo tem um livro sagrado. Porém, o budismo não tem um Deus, certo? É uma religião ateísta. O budismo não acredita numa figura divina. Buda não é um Deus para o budismo. Buda é apenas um homem que conseguiu alcançar a paz plena e ensinou como se fazer isso. Então, existe um grande respeito ao Buda. Qualquer pessoa dentro do budismo pode se tornar um Buda. É só essa pessoa conseguir encontrar também entrar no Nirvana, encontrar a iluminação e chegar na paz espiritual total, certo? Nós vamos debater um pouco mais sobre essas questões na nossa aula. Vamos adiante. Temos aqui líderes religiosos no Candomblé e na Umbanda. Bom, Candomblé e Umbanda, apesar de ser religiões que existem muito mais próximas de nós do que, por exemplo, o budismo, são religiões as quais nós temos pouquíssimo conhecimento devido ao grande preconceito que existe em relação à religiosidade africana aqui no Brasil. Preconceito esse que eu não gostaria que os meus alunos saíssem daqui desse ano com esse tipo de preconceito. Aqui nesta aula, nós não vamos dizer para você que você frequente religião A ou frequente religião B. Fique na sua religião, cuide-se na sua religião, acredite na sua própria religião. Você não precisa mudar de religião, certo? Mas aqui o que a gente quer? Que você conheça como funciona as outras religiões, em que eles acreditam, em que está pautado a fé nas outras religiões. Para quê? Para que você, sabendo o que acontece na outra religião, você consiga respeitar outras religiões. Você consiga entender que, apesar de você não acreditar, a pessoa que está praticando aquela religião acredita na religião dela da mesma maneira que você acredita na sua. Então, você tem a obrigação moral e ética de respeitar as religiões. Dito isso, vamos falar um pouco sobre líderes religiosos no Candomblé e Umbanda. Candomblé é religião africana que veio da África nos porões dos navios. Umbanda, religião 100% brasileira, criada a partir da junção do candomblé, religiosidade indígena, catolicismo, certo? Então, o líder religioso do candomblé e da Umbanda é chamado, na maioria das vezes, de pai ou de mãe de santo, certo? O pai de santo também é conhecido como Babalorixá, e a mãe de santo como Ialorixá. Eles cuidam das pessoas que participam das atividades ali no terreiro. Para essa religião, todas as pessoas que participam de um determinado terreiro são chamadas de filhos de santo. E eles chamam o pai e a mãe de santo de pai e mãe, e têm respeito a essa figura religiosa, o mesmo respeito que eles teriam realmente ao seu pai e à sua mãe de sangue, só que eles são um pai e uma mãe espiritual, certo? Cabe ao pai e à mãe de santo dar continuidade às crenças e tradições religiosas. Lembrando que o conhecimento dentro das religiões africanas não é passado em um livro sagrado, ele é passado de forma oral. Então, o pai e a mãe de santo têm
conhecimento adquirido dentro da religião de forma oral imenso, certo? Ele passa a vida toda adquirindo esse conhecimento dessas tradições e transmitindo esse conhecimento para as próximas gerações, porque esse conhecimento ele deve ser transmitido de forma oral, não existe um livro. Então, ele tem essa função, certo? De transmitir esse conhecimento e não deixar esse conhecimento parado, tá bom? Então, todo o conhecimento da religião, da mitologia da religião, de como surgiu, quais são os rituais que eles praticam, para que eles praticam aqueles rituais. Então, tudo o Pai de Santo aprende e depois repassa para outras pessoas sem que exista um livro onde isso seja narrado, tá bom? Por ser considerados pela comunidade as pessoas mais espiritualmente mais elevadas, são elas capazes de orientar os seus devotos. Então, todo mundo do terreiro sabe que e reconhece que o pai e a mãe de santo é a pessoa que tem o conhecimento espiritual mais elevado, tá certo? E por isso todas as pessoas de um terreiro respeitam o seu pai, sua mãe de santo, o babalorixá ou o ialorixá. Bom, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido. E quem tiver dúvidas, anote as dúvidas para a gente levar para a nossa aula, tá? Quem for do Luiz, nós vamos nos encontrar agora no Google Meet, você pode tirar suas dúvidas. Quem é do Pedro Ramos, nós vamos falar agora sobre esses questionamentos no grupo e também você pode levar suas dúvidas para a gente poder debater e aprender um pouco mais. Até já, pessoal.